Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você informações sobre o transfer ban do Corinthians, o Corinthians esperando a decisão da FIFA, e eu vou te contar bastidores, atualização sobre esse caso. Vamos também falar sobre Memphis Depay, que tem proposta para deixar o Corinthians. Vamos falar da escalação do Corinthians no derby, jogo contra o Palmeiras. Mateuzinho vai para o jogo ou não? E tem também, neste blend de informações, o plantão médico. Como é que andam as situações de Yuri Alberto, Carrídio, até o lateral Hugo, enfim, tudo isso para você agora. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. O Corinthians divulgou o seu plantão médico, né? E claro, né, podemos ter aí, inclusive, tá? Podemos ter aí, inclusive, o Mateuzinho, né, na partida contra o Palmeiras, tá? Na partida contra o Palmeiras, né? Porque não teve lesão, né, constatada no Mateuzinho, tá, diagnosticada. Foi apenas ali uma fadiga muscular, né, uma sobrecarga muscular. Foi assim que o Corinthians tratou, né, a questão do Mateuzinho, que foi até substituído no jogo contra o Atlético Paranaense, e como eu já havia adiantado ontem, né, que tinha conversado com um jogador no elenco corintiano, que ele tinha chance de jogar o derby, tá? O volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto estão em fase de transição física, com trabalhos parciais com o elenco, tá? Então, foi como eu adiantei para vocês aqui, informação na temperatura certa. O Yuri Alberto deve voltar a defender o Corinthians no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, ou pelo menos ficar à disposição. Não acredito que o Yuri Alberto seja convocado, relacionado para o jogo contra o Palmeiras, tá? O José Martínez, enfim, também está em transição, aquele problema na mão, né? Uma cirurgia na mão, o caso do Yuri Alberto é uma cirurgia de hérnia que ele passou. O lateral esquerdo, Hugo, que também foi uma cirurgia de hérnia, encerrou a transição física, está trabalhando normalmente com os demais jogadores, inclusive deve ficar no banco de reservas no jogo contra o Palmeiras. Por quê? Porque o Biduzeira, está, né, suspenso para essa partida, então não vai poder atuar. O Anchileri vai ser o lateral esquerdo titular, e para não ficar sem nenhum lateral esquerdo, né, no banco de reservas, o Hugo deve aparecer nesse jogo aí, na Neoquímica Arena, né, o derby contra o Palmeiras, partida que ocorre às 18 horas, tá bom, meu amigo? Às 18 horas e 30 minutos, e você vai acompanhar tudo aqui no canal Café do Setorista com aquele pós-jogo maravilhoso, tá? Quer saber a escalação do Corinthians? O Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho. Se o Mateuzinho não jogar, acredito que jogue o Kaká ou o Charles. Não acredito no Félix Torres como titular mais, né? Digo quando o Mateuzinho não está à disposição. Então vamos de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Anchileri. No meio-campo, Ranieri, Bidon, tá? Ranieri, Bidon e Michael. E, claro, né, o Garro ali na armação da jogada, jogando atrás, armando o jogo para os dois atacantes. Memphis Depay, acredito que inicia a partida como titular, e Guinegão, cheio de paixão, de contrato renovado, como revelou com exclusividade o canal Café do Setorista ontem. 3 anos, né, 5, na verdade, né, vai até o fim de 2029, na verdade estendeu mais 2 anos, né, era até o fim de 27, com o salário, tudo que eu já trouxe para vocês dão uma olhada aí no nosso conteúdo aí, tá no nosso canal. Esse é o time do Corinthians, tá? Se o Memphis não começar, começa o Kaique, né? O Vitinho também tá, né, entrou bem contra o Atlético Paranaense, mas esse é o Corinthians que vai iniciar a partida contra o Palmeiras. Deixa o like, comente aqui embaixo se você gostou ou não dessa escalação. Vamos falar agora, meus amigos, de Memphis Depay, que está na mira, tá, do futebol mexicano, né? O grupo Pachuca, que é dono aí dos clubes mexicanos, né? O próprio Pachuca e o León, né? Os dois do México, e o Real Oviedo, né? Da Espanha, são os clubes que esse grupo de internacional de investimentos, são donos desses 3 clubes, tá? A chance do Memphis seria no México para jogar no Lyon, já que o Pachuca, né, já atingiu o número de estrangeiros, e na Espanha, né, seria aí o caso do Real Oviedo, que é um time, né, de menor expressão, tá? A informação ela foi publicada pelos portais mexicanos Medio Tiempo e Marca, e segundo os sites, o Pachuca vem observando as dificuldades do Corinthians para
pagar aí o camisa 10, né, o Memphis Depay, e por isso eles, né, querem fazer uma proposta para o Memphis, estão correndo contra o tempo, porque tem aí a janela já, né, se fechando, tá? E agora é a gente aguardar, né? Tem até a próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, né? Lá no México o mercado seguirá aberto até o dia 12 de setembro, então se for para a Espanha, fecha na segunda, se for para o México, fecha no dia 12 de setembro, então vai ter algumas ameaças ainda. O Memphis, né, não é fácil de tirar do Corinthians, porque o salário dele é grande, ele ganha muito bem no Corinthians, 6 milhões por mês, tem uns gatilhos no contrato, como agora que ele está tirando 11 milhões, aí o Corinthians vai ter até que parcelar essa dívida por premiações, participação em gols e jogos, e tem também, né, a questão envolvendo as luvas, né, que vai ganhar mais 5 milhões agora, também são 4 luvas deste montante. É muita grana, não é fácil tirar o Memphis do Corinthians, mas existe aí a ameaça agora, né, desse grupo mexicano para tentar tirar Memphis Depay do Corinthians. Eu não acredito que saia, né? Difícil alguém pagar o que ele ganha no Corinthians hoje, mas eu quero o seu comentário. Você está preocupado com isso? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal. Olha, eu quero deixar vocês na temperatura certa em relação ao transfer ban. Todo mundo sabe, né, que o Corinthians sofreu um transfer ban por falta de pagamento ao Santos Laguna, no caso Félix Torres, o zagueiro, isso mesmo. O Corinthians comprou o Félix Torres por 6 milhões e meio de dólares, deu 2 milhões de dólares de entrada, ficou devendo 4 milhões e meio de dólares que iam ser pagos de forma parcelada. O Corinthians não pagou as parcelas, né, o valor subiu com juros e multas para 6 milhões e meio o valor inicial, quer dizer, o Corinthians já perdeu 2 milhões de dólares aí. O Corinthians, então, perdeu também, né, na FIFA, já que o Santos Laguna acionou a FIFA. O Corinthians perdeu no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians tomou um transfer ban e é obrigado a pagar, né, esse valor aí de 6 milhões e meio de dólares, dá 34 milhões de reais. Só que com os impostos, esse valor passa um pouco dos 40 milhões. O Corinthians não tem essa grana, tá? Deixa eu colocar deixar umas coisas bem claras para vocês aqui. Essa informação que surge por aí, que o Corinthians fez uma proposta de 90%, conversei com fontes importantes do Corinthians que negaram veemente, falaram, Samir, pelo amor de Deus, né? Quem paga 90 paga 100, né? Isso não existe, tá? Então, como que está agora? Qual foi a proposta do Corinthians? Ao saber dos 40 milhões, que passa um pouquinho dos 40 milhões, o Corinthians oficializou uma proposta por 70% dos 40 milhões de reais. E os outros 30% o Corinthians está parcelando aí em 3 prestações. Então, essa é a proposta do Corinthians, tá? 3 prestações semestrais. Essa é a proposta do Corinthians definitiva. O Santos Laguna não aceita a proposta, tá? De jeito nenhum, né? Enfim, não quer nem saber, nem responde mais o Corinthians, nem negocia mais com o Corinthians. O Corinthians acionou a FIFA e, apesar do Corinthians dever o dinheiro para o Santos Laguna, o Corinthians entende que a FIFA pode resolver isso, dar uma sentença favorável ao Corinthians, porque a FIFA é a mediadora do caso. A FIFA sendo a mediadora do caso, a FIFA pode obrigar o Santos Laguna a aceitar a proposta de 70 milhões, dizendo, ó, eles sofreram transfer ban, eles estão devendo e eles estão se propondo a pagar 70% mais as parcelas, tá? Então, o Corinthians aguarda, não teve uma resposta da FIFA ainda, mas o Corinthians aguarda que a FIFA obrigue o Santos Laguna a aceitar a proposta do Corinthians. Mas na temperatura certa, essa informação não passou de 70 milhões e nem o valor total que o Corinthians quer pagar. É 70 milhões de 40%. Pega essa, meu irmão, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.